Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso canal e hoje eu trouxe para vocês essas lindezas de Natal. Olha que coisa mais rica, gente, que coisa mais linda, puro brilho. Olha que riqueza, muito fácil de fazer, muito delicada, serve para você enfeitar aí a sua árvore, a sua guirlanda, enfim, serve para você estar utilizando aí na sua decoração de Natal. E hoje eu vou trazer para você o passo a passo dessas lindezas. Eu espero que vocês curtam aí esse passo a passo. Eu achei elas super delicadas, super lindas e que vai aí contribuir muito na decoração de Natal de vocês. Eu espero que vocês gostem dessa opção que eu trouxe para vocês de flores natalinas. Então, bora lá para o passo a passo. Fiquem comigo aí até o final para vocês aprenderem. E a primeira que eu vou ensinar para vocês é essa riqueza aqui feita de EVA. Eu utilizei aqui o EVA com glitter, né? Ele já vem assim, ele tem de várias cores. Eu utilizei esse prateado, que é o que eu já tinha aqui na minha casa. E aí nós vamos fazer o passo a passo dessa riqueza. Então eu cortei aqui 3 tiras de EVA, 3 tiras iguais. São 3 tiras do mesmo tamanho, tá? Ela tem 5 de largura por 15 de comprimento. As 3 são aí cortadas do mesmo tamanho, no mesmo formato. Vocês podem conferir aí, elas são do mesmíssimo tamanho. Então, nós vamos utilizar essas 3 tiras de EVA no tamanho de 5 por 15. E vamos começar então dobrando ela ao meio assim e fazendo nela um corte e formando na ponta dela, fazendo aí um formato de seta. Vocês vão ver aí que fica um biquinho, como se fosse uma seta. Depois de feito de um lado, eu utilizo aí para fazer do outro lado do mesmo jeito. Eu utilizo como molde, eu dobro e utilizo como molde para ficar do mesmo tamanho de um lado e do outro lado. E aí os dois lados ficam da mesma forma. E aí eu vou utilizar esse que eu já fiz como molde para fazer o recorte nas outras 2 faixas. Eu vou cortar para que fiquem do mesmo tamanho e na hora de moldar as pétalas, elas fiquem aí todas do mesmo tamanho para que a sua flor fique bem bonita. E aí então eu utilizo como molde e vai ficar tudo igualzinho. Centraliza bem e faz o corte aí igualzinho. E então, as 3 vão ficar do mesmo tamanho, com o mesmo formato, com as pontas idênticas, para que a gente possa aí então começar a formar as nossas pétalas. Então, nós vamos pegar aí a primeira faixa, vou dobrar ao meio, fazendo uma pinça, segurando bem ao meio, e aí eu vou pegar as laterais e trazer em direção ao meio, fazendo aí um lacinho. E depois que eu fizer esse lacinho, eu vou então colar com cola quente. Você pode estar utilizando aí outra cola que você já esteja acostumado. Eu prefiro a cola quente. E aí é só um pontinho de cola quente, não precisa muito. E aí você pressiona um pouquinho, segura um pouquinho
alinha bem, para ficar bem alinhadinho aí o EVA, o centro com as laterais. E aí nós vamos virar e colar também esse centro aí, para ele também ficar coladinho. Um pinguinho de cola quente é o suficiente. E aí nós vamos pressionar novamente e segurar um pouco até que a cola seque, né? E aí nós vamos ter aí esse lacinho. Segura um pouquinho, vamos aguardar um pouco. Se soltar não tem problema, só segurar mais um pouco, pressionar até que a cola seque totalmente. E aí nós vamos ter o nosso lacinho prontinho. E assim nós vamos fazer com as outras duas faixas. Então, nós dobramos ao meio. Seguramos o meio certinho e trazemos as laterais no sentido ao lugar que estamos pinçando. Deixando aí as laterais bem paralelas ao centro que a gente pinçou, para ficar bem niveladinho. E aí nós vamos colar. Um excesso de cola aqui, eu vou tirar com o palitinho para não queimar meu dedo. Vamos pressionar até que a cola seque, como fizemos no primeiro. Colar o centro aqui do outro lado. Olha, um pinguinho só de cola e a gente pressiona e segura até que a cola seque. E aí vocês podem observar que fica um lacinho mesmo, né? E aí vamos fazer o terceiro lacinho da mesma forma. E aí nós temos os nossos 3 lacinhos prontos. Todos eles no mesmo formato, no mesmo tamanho. E aí agora nós vamos então começar a fazer a nossa flor, a montar a nossa flor, né? Propriamente dita. Então eu pego aqui o lacinho que eu fiz primeiro, que tá mais seco, né? E aí eu vou dobrar ele nesse sentido, como se fosse orelhinhas. Olha só, fica igual orelhinhas. E aí eu junto bem, firmo bem o centro dele. É aonde eu vou passar a cola. Vejam que ele fica bem igual orelhinhas mesmo. E aí eu vou passar cola nessa pontinha aí do meio. E vou colar no outro lacinho dessa forma. Eu indico vocês utilizarem esse lacinho do meio aí, o último laço que vocês colarem,
porque aí vai dar mais tempo da cola secar e ele não abrir. E aí vai ficar assim, e nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso último lacinho. Dobrar, segurar firme, fica igual orelhinhas. E aí nós vamos colar como fizemos com o primeiro. Vamos colar do outro lado do lacinho. E a nossa flor já vai aí ganhando forma, né? Olha que riqueza, muito fácil de fazer, né, pessoal? E linda, olha só. Já temos aí uma flor quase que pronta, né, pessoal? Mas para ela ainda ficar mais bonita e com mais cara de flor, vocês podem observar aí que aonde a gente dobra fica mais aberto. Então a gente vai colar esses entremeios aí das pétalas para que ela fique mais fechadinha. Então a gente utiliza aí a cola quente para fechar essas pétalas aí e ela ficar mais juntinha, dando aí mais aspecto de flor, né? E ficar mais harmônica, com mais harmonia. E aí nós vamos fazer esse processo aí em todas as pétalas, em todos os entremeios. Vamos colar todos. Depois de tudo coladinho, pessoal, nós vamos fazer agora o miolinho da nossa flor. E eu vou usar essas pérolazinhas que vem em cordãozinho assim. Eu vou usar umas 5 ou 6 bolinhas dessas pérolas. Eu nem corto elas separadamente, mas pode cortar separado também se você quiser. Eu prefiro fazer elas juntinhas assim, que eu acho que dá menos trabalho. Então, eu faço assim com o cordãozinho e faço aí o miolinho da nossa flor. É só ir ajeitando aí. A cola quente dá um tempo aí. E olha que lindeza! Gente, fala sério, se não é linda essa flor! E agora, para finalizar, nós vamos colocar aí essa fitinha. Você pode usar a fita que você tiver em casa, da sua preferência, para fazer aí um lacinho na parte de trás, que é onde você vai pendurar aí na sua árvore, né? Se você quiser pendurar ela na sua árvore, então você vai fazer esse lacinho, esse Lzinho, não sei como que você vai chamar isso aí. Mas eu fiz com essa fitinha, colei com a cola quente. E aí eu colo as beiradinhas dela também nas pétalas para dar sustentação à flor, porque a flor é mais pesada que a fita, né? E aí eu colando dessa forma, eu consigo dar sustentação pra flor. É só colar na beiradinha das pétalas. E aí a nossa flor já está 100% pronta. Opa, vamos colar de novo aqui que a cola foi pouca.
coladinho. E prontinho, pessoal. Olha que riqueza! Fala se não é linda essa flor. Gente, isso na árvore de Natal é um luxo. Linda, né? E agora eu vou ensinar para vocês essa outra proposta. Essa aqui é muito mimosa. Ela é feita com fita natalina. Gente, olha que linda! Olha que delicadeza que é essa flor. E para fazer essa flor aqui, nós vamos precisar de fita natalina. Eu já cortei aqui 5 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço desse tem 12 centímetros. Essa fita que eu estou utilizando aqui, ela tem 3 centímetros, 8 de largura. É quase 4 centímetros de largura. Então, ela tem quase 4 centímetros de largura e eu cortei ela com 12 centímetros de comprimento. Fiz o mesmo processo anterior, cortando as pontas em formato de seta. E aí eu deixei 2 para fazer com vocês aí. E aí nós vamos dobrar ao meio, diferente daquela lá, porque essa fita aqui, ela é mais molinha, então nós vamos dobrar ao meio assim e já vamos cortar dos 2 lados de uma vez. Olha só, fica em formato de seta, como eu disse. Vamos cortar o outro lado agora, dobra ao meio e faz o corte na diagonal aí para fazer esse biquinho em formato de seta. Simples assim. Vamos fazer aí na última. Como eu disse, para essa flor aqui, nós vamos utilizar 5 pedaços de fita. Sendo que essa fita aqui tem 3,8 de largura e eu cortei ela com 12 centímetros de comprimento. Vamos usar 5 pedaços idênticos. Cortamos aí então as pontas dessas fitas, fazendo com que todas tenham as pontas em formato de seta em ambos os lados. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma espécie de preguiado nessa fita. Nós vamos pegar a pontinha dela aqui e vamos dobrar dessa forma, pinçar o meio e buscar a outra parte. Não vai aparecer muito porque essa fita ela é transparente no meio, mas é como se você estivesse fazendo um preguiado, igual um leque. Ela fica com essa pinça no meio, vão ficar preguiadinhas. E aí você pega a outra fita, encosta a parte que tem o fiozinho, porque essas fitas ela tem um fiozinho para ela ficar armada, as fitas natalinas são assim. E aí nós vamos preguiar ela e buscar o outro lado. E assim elas vão ficando preguiadinhas no meio. Vamos fazer assim com todas. Eu encosto a lateral na que já está dobrada, eu pinço o meio, o outro lado virando para cima. Pego a outra fita, encosto, pinço o meio e busco o outro lado virando para cima. E assim vai ficando preguiado. E vou fazer assim com as 5 partes. Essa é a última
Eu encosto, pinço o meio. Opa, esse daqui da mesa tá atrapalhando um pouquinho. Ele tá vindo junto. Pinço o meio e encontro a outra parte. E aí vai ficar assim, ó. Como se fosse um lequezinho. Todo pregueadinho. E aí, agora, eu vou utilizar essa linha aqui. Eu tô utilizando essa linha de fazer dado. Mas você pode utilizar a linha que você tiver aí. Não precisa ser uma linha muito grossa. Mas também não pode ser uma linha muito fina. É só para amarrar o centro aqui. Eu dou uma volta, dou outra. E aí, eu vou amarrar no centro das minhas fitas. Eu dou uma laçada, não muito apertada. E aí, o que eu faço antes de dar o nó? Eu vou arrumar essas fitas para centralizar bem ela, para que o amarradinho fique certinho. Aí eu dou um apertãozinho, não muito apertado, não precisa apertar muito. E aí eu dou o nó e vou cortar o excesso de linha. Feito isso, eu sigo, como eu deixei larguinho o meu amarrado, eu consigo arrumar as minhas fitas, puxando elas de um lado para o outro, de forma que os dois lados ficam idênticos. Eles ficam do mesmo tamanho. E aí eu começo a alinhar as minhas pétalas, puxando dessa forma. Olha, vocês percebam que vão ficar igual uma borboletinha. E essa fita natalina, como eu disse, ela tem um fiozinho nela que faz ela ficar armadinha nas beiradas, né? E isso aí faz diferença na hora de modelar as pétalas da nossa flor. E é assim que nós vamos fazendo. Viro para o outro lado, puxo os dois lados, porque dessa forma eu estou puxando a mesma fita dos dois lados. E aí, depois de tudo puxado, fica assim a nossa toda modelada. E agora, nós vamos colocar o miolinho dela. Eu vou utilizar uma pérola, vou colar com cola quente. Um pouquinho de cola quente. E já temos aí a nossa flor. Olha que linda, que perfeição! E nós vamos colocar aí nessa flor, também do outro lado, uma fitinha, para que a gente possa pendurar essa flor na nossa árvore. Eu vou colar com cola quente no centro da nossa flor. Eu colo a fitinha. Como eu já medi aí, já tá na medida certa, é só colar. Nossa flor já está quase pronta. Tá coladinha. Olha só, se não colar na pétala, ela não dá sustentação, a flor fica caída. Então, eu pego e colo a nossa fitinha em uma ponta de uma das pétalas, para que ela ganhe sustentação. Não precisa muita cola, só vou aí, ó, na pontinha de uma das pétalas e prontinho, ó. Ela já não tomba mais.
a nossa flor está prontíssima. Que riqueza, gente! Nossa, sim! Lindíssima essas flores! Olha que brilho! Olha que linda que ficou as nossas flores, gente! Muito linda, né? Muito mimosa. Vou ensinar para vocês com uma fita menor. Olha que linda! E como eu disse, vou ensinar a mesma flor, porém com uma fita menor. Essa fita que nós vamos utilizar aqui, já deixei toda cortadinha para adiantar o processo e o vídeo não ficar muito longo, né? Já cortei aí as 5 faixas, já estão com as pontinhas cortadas em formato de setas, né? As 5 faixas aí que nós vamos utilizar. E porém, essas têm 2,5 centímetros essa fita tem de largura e eu cortei ela com 10 centímetros de comprimento, então ela vai ficar uma flor menor. Ela dá um pouquinho mais de trabalho na hora da gente fazer aí esse processo de pregueamento, mas fica muito mimosa, fica muito linda. Então, vou utilizar essa pérolazinha para fazer o miolinho e essa fitinha para fazer aí o lacinho para pendurar na nossa árvore. A mesma linha que eu utilizei na outra, mas você pode aí utilizar a linha que você tiver. Então, vamos começar aí esse nosso processo, pregueando então do mesmo jeito que fizemos com a outra. Fazendo aí o pregueamento. O meio zinçado, a gente encontra com a outra fita, pinça o meio e levanta a beiradinha, junta a outra, pinça o meio e levanta a outra beiradinha, junta a outra fitinha, pinça o meio e levanta a beiradinha. Parece difícil, mas não é. E aí você vai aí dominando a técnica. Cada uma que você faz, você vai ganhando aí um pouquinho mais de habilidade. Junta a fitinha, pinça o meio e levanta a outra beiradinha. E aí nós temos o nosso leque formado, todo pregueadinho. Vamos aí então amarrar o centro, dando uma volta, 2, fazendo aí uma laçada não muito apertada, para que assim a gente possa estar aí organizando as nossas fitas, colocando elas bem centralizadas e todas no mesmo tamanho de um lado para o outro. Se você apertar, você não vai conseguir movimentar as suas fitas. Aí depois você aperta um pouquinho e dá um nó. Feito o nó, você corta o excesso de linha. E aí nós vamos para o processo de modelagem das nossas pétalas. Seguindo o mesmo processo anterior, a gente vai unindo as fitas, jogando elas para o centro, ó. E aí a gente modela as pétalas. Fazemos a mesma coisa, sempre de um lado para o outro, porque a gente está movimentando a mesma fita. Depois que fizemos com 2, viramos para o outro lado e fazemos, ó, dessa forma. Pegamos mais
2, ó. E aí sobrou uma no meio, porque são 5 fitas. Depois disso, a gente começa a modelar as nossas pétalas. Lembrando que as fitas natalinas têm um fiozinho de metal nas beiradas dela, que nos auxiliam nessa modelagem, né? Deixando aí as nossas pétalas mais armadinhas. As fitas mais estreitas, elas têm mais dificuldade, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade em modelar. As fitas, quanto mais largas, mais fáceis de modelar elas são. E as fitas que são de tecidos mais grossos, são, por exemplo, de gorgurão, elas são fitas que são mais fáceis de modelar. Essas minhas fitas aqui, elas são uma espécie de véuzinho, uma espécie de filozinho no centro. Então elas são muito sensíveis, muito delicadas. Elas ficaram lindas, mas qualquer coisinha, a forma delas, elas formam, por elas serem de um tecido muito fininho, mas ficaram lindas. E aí, ó, fui modelando, e aí as minhas pétalas estão prontas. Olha que linda. Vou colocar agora o miolinho com essa pérola vermelha, né? Já que a minha é vermelha com dourado. Olha que mimosa, gente. Que flor mais linda que é. Olha que delicadeza. Vou colocar aqui agora a fitinha atrás, para que a gente consiga colocar ela na nossa árvore. Gente, é muito fácil de fazer, né? E a gente paga muito caro por essas fitinhas. Fitinhas não, gente, por essas florzinhas, né? Quando a gente vai nessas lojas aí para comprar material de decoração para Natal, essas flores são caríssimas, né? E a gente mesmo consegue fazer na nossa casa. E aí eu colo a fitinha. Também vou prender em uma das pétalas para dar a sustentação da florzinha, porque senão ela fica caída de cabeça para baixo, né? E se eu colo a fitinha em das pétalas, ela ganha sustentação. Então eu vou colar aí. Passo um pouquinho de cola aí na fita. E vou colar na beiradinha de uma das pétalas. E assim eu vou ter aí o lugar de pendurar na minha árvore e a minha florzinha ganhou aí sustentação. E assim ficaram as nossas flores, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o passo a passo tenha ficado bem explicadinho aí para vocês, que vocês tenham gostado dessa inspiração natalina. Eu vou trazer novos vídeos aí com novas opções, né, para você fazer você mesma a sua decoração aí natalina. E se você é novo por aqui, deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição no nosso canal se o nosso conteúdo tem te agradado. Compartilha o nosso vídeo, para que ele chegue a outras pessoas. E eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.